Olá, boa noite. Espero que todas e todos estejam bem. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocar o tema aqui. Enquanto a galera chega, enquanto a nossa convidada também. Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje o papo vai ser maravilhoso. Que irmã incrível. Vamos conhecer o trabalho, a vida, a pessoa da nossa irmã, Lu Big Queen, maravilhosa. Seu trabalho, seu corre. Mina Braba lá de São Paulo. Potência. Oi, Léo. Salve, irmão. Vai ser lindo. Vai ser um bate-papo muito, muito incrível, tenho certeza. Né? É isso. Esperar ela chegar, esperar o pessoal chegar um pouquinho, né? Eu hoje fiz até essa narração aqui bem babadeira, porque recebeu uma rainha, né, queridos e queridas? Não que todos não somos, mas é isso. Tudo bem, Rose? Bem-vinda. Boa noite. Esperando nossa convidada chegar. A gente se falou ainda há pouquinho. Daqui a pouco ela tá aí. Gostou, irmã? Babado, né? Primeira vez que eu faço, sim. Vi um tutorial lá rapidinho da Mi, né? Lá no perfil da Boutique de Crioula. E aí não tá exatamente, né? Mas a gente vai treinando. Lu, maravilhosa, chegou. Ai, incrível. Convidar a senhora já. Olá! Olá, mana. Boa noite. Você está Por conseguindo me enquanto, ouço ouvir? só a sua voz. Ainda Peraí, não te peraí. vejo. Deixa eu ver a imagem aqui, peraí. Tá. Parece que tá carregando aqui ainda a imagem para mim. Mas a voz já. Ups. Peraí. Tá. Tem que chamar de novo. Oi, boa noite. Boa noite a todas e todos que estão chegando. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Ai, tá travando a imagem, né? Ah, tô só ouvindo vocês. Peraí que eu vou só reiniciar mais uma vez e já vejo se a imagem volta. Peraí. Tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Acontece dessas coisas. Então, muita live também, né? Esse horário, sábado, esse horário é bem concorrido. Olá, a todas e todos que estão chegando, bem-vindos, bem-vindas. A Lu tá verificando a conexão lá, daqui a pouquinho ela tá voltando para a gente começar o nosso bate-papo. Lu, Gal, boa noite, Gu. Oi, Fábio, bem-vindo. Denise, bem-vinda. Ah, maravilhosa! Agora sim! Estava Agora aqui foi. falando. Agora foi, tava falando aqui, né, irmã? Esse horário hoje, muito Nossa, esse concorrido. horário é um horário muito concorrido.
E assim, pelo menos aqui onde eu moro, que é bem distante do centro da cidade, essas coisas, então a internet ainda é aquela coisa assim que você, por exemplo, eu divido com o pessoal do condomínio. Então a Sim. gente divide uma rede com todas as pessoas que usam essa mesma rede do condomínio. E Aham. aí, nossa, o período da noite, até para a gente poder assistir filme, essas coisas, é bem complicado. Eu imagino. Nossa, mas agora tá sucesso total. Você tá bem Tá. maravilhosa aí. Tô te vendo, te ouvindo. A galera que tá aqui com a gente pode dar um retorno também. Para mim, você tá bem maravilhosa, assim. É isso. Tá tudo certo. Minha irmã, que Ah, felicidade, gratidão por aceitar o convite. A gente está muito obrigada. feliz por essa oportunidade Obrigada. de bater esse papo com você, de te conhecer mais um pouco e de fazer com que as pessoas, né, que seguem a gente aqui no Odara também conheçam você, seu trabalho, seu corre, sua vida, tá? Ah, Por favor, bacana. se apresente. Obrigada, Deza, pelo retorno. Pastor Julião, querido, boa noite. Dê um beijo na família por mim, por favor. Galera de São Gonçalo. Aí. Minha irmã, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é Luciane. Nas redes sociais, com os trabalhos que eu faço, também sou conhecida como Lu Big Queen, né? E assim, é um apelido que eu até coloquei principalmente para a gente celebrar, né, o corpo de mulheres pretas e gordas, né? E aí sendo grandes rainhas. Então, Big Queen, justamente porque mulheres pretas e gordas elas são grandes rainhas, né? A gente pensando de onde realmente é a nossa ancestralidade, de onde que vem a nossa conexão em África. E em África, a questão do corpo gordo ele é visto de uma forma totalmente diferente do jeito ocidental, né? Uhum. Então, justamente por isso que eu coloquei esse apelido. E também tem uma marca que é o Africa Plus Size Brasil, e o Africa Plus Size ele é uma lab, uma fashion lab, né, onde a gente trabalha com criação, a gente trabalha com casting, a gente trabalha com desenvolvimento de eventos, tudo voltado para a questão de moda plus size, mas principalmente para inserção da visibilidade da mulher preta e gorda, né? Porque até dentro desse segmento de moda, a gente sabe que a questão da mulher ser preta, né, mesmo assim tendo essa questão do corpo gordo, mas existe a diferenciação da mulher preta e gorda e da mulher branca e gorda nessa questão de visibilidade, né? Então, esse trabalho que eu faço com a marca do Africa Plus Size é justamente para trazer a visibilidade para essas mulheres, os trabalhos que elas fazem, os empreendimentos, então, justamente quando a gente desenvolve os eventos, é para trazer essas empreendedoras e também o trabalho que elas fazem junto com os nossos trabalhos também. Uhum. Que incrível. Gente, que trabalho maravilhoso, né? E eu Aí a imagino gente. que não seja fácil, né, irmã? Porque é muita coisa para dar conta, né? Conta pra gente aí como é que é, porque não é só isso, né? Assim, só isso no sentido, por favor, né? No sentido de, trabalha dessa forma, etc. Mas existe toda uma conjuntura de vida, né? Você, enquanto mãe periférica, aí vão entrando outras questões sendo atravessadas nesse trabalho fantástico, né? Uhum. Não, e assim, é uma questão de entrar todo, não só a parte do empreendimento, quanto Uhum. também as nossas questões pessoais enquanto mãe, enquanto sendo mãe solo, periférica, e também enquanto a questão da militância, né, do ativismo. Então, tem todas essas várias vertentes nossas que acabam, né, tipo, se unindo para uma única pessoa. E aí, Uhum. assim, para coordenar tudo isso não é fácil, e principalmente se tratando dessa questão
de coordenar isso de uma forma também com a maternidade muito ligada, né, no sentido de eu, ao mesmo tempo que cuido dos meus negócios, eu cuido dessa questão de 3 crianças, né, que ainda estão, né, no período assim de crianças ainda, então a gente precisa ter mais atenção ainda. E aí, assim, eu agora, principalmente nesse momento de quarentena, eu tô tendo muito que me reinventar e, assim, é uma palavra que eu vejo que muitas manas pretas hoje, tipo, a gente conversando, a gente fala muito sobre isso, sobre essa questão de sempre se reinventar e a gente sempre teve que se reinventar na nossa história, entendeu? Em toda a nossa caminhada enquanto mulheres pretas, enquanto famílias pretas, né, sempre tendo que, né, tipo, fazer das condições difíceis algo que faça com que a gente resista e sobreviva, né? Sim. Então, é uma situação assim que eu tô nessa quarentena ainda muito aprendendo a lidar com esse mundo virtual muito mais frequente do que eu lidava antes. E se tratando Uhum. de eventos, que é um trabalho que eu fazia muito constantemente, é um trabalho que agora, assim, tipo, foi o que, assim, ficou muito prejudicado nesse momento, né? Inclusive, eu ia iniciar um evento aqui em São Paulo, que era um evento de uma semana de moda plus size, mas direcionado para a questão da mulher preta e gorda dentro da moda. E a moda também Uhum. sem violência. A gente fez um projeto que ia desenvolver essa temática, moda sem violência, né? Uhum. Inclusive é um projeto que foi ele foi direcionado e no caso ele só aconteceu porque teve o Instituto CIA e o Fundo Elas, né, tipo, nos ajudando a realizar esse projeto. Só que aí teve que mudar toda a configuração, porque seria nesse primeiro semestre. A gente ia fazer uma sequência de workshop, ia fazer uma sequência de formações também com empreendedoras periféricas. A gente ia fazer as semanas de moda com estilistas, novos estilistas que fazem criações para o corpo gordo e pensando no estilo também para uma mulher preta, né, voltado para a questão afro também. Então, tipo, tudo isso ia rolar nesse primeiro semestre. E aí, com essa situação, teve que cancelar, teve que modificar todo o cenário, né? E esse Uhum. cenário agora é um cenário que a gente está utilizando muito mais a questão virtual, né? As nossas comunicações através do mundo virtual. E aí eu estou Uhum. nessa fase ainda, assim, de conseguir converter toda a situação que eu iria fazer de uma forma física para Sim. esse universo que a gente está agora, né? De lives, de Uhum. formação através de salas do Google, Meet. Então, eu estou aprendendo ainda muitas ferramentas para poder continuar desenvolvendo. Mas, Uhum. assim, quando a gente tem essa questão de não assim, estar numa situação de mãe também, então requer muito mais tempo e que às vezes me sinto até prejudicada, porque assim, eu vejo que, lógico, tem pessoas que conseguem reorganizar toda a situação de uma forma muito mais rápida, né? Só que Uhum. quando a gente tem essas questões de a gente ter que lidar com a gente né, com outras pessoas, a gente tem uma certa dificuldade de ter essa rapidez e às vezes isso gera muita ansiedade, isso já me gerou muita ansiedade assim para conseguir realizar minhas coisas. E hoje eu estou também tendo que aprender a lidar com essa ansiedade, porque é algo que não vou conseguir resolver no tempo como eu gostaria, mas a Uhum. gente tem que dar tempo ao tempo para a gente conseguir realizar nossos trabalhos através dessas ferramentas que a gente tem agora. Porém, Sim. como eu falei, é algo que, assim, para a questão da nossa sobrevivência, não espera, né? Então, para Uhum. além desses trabalhos que eu já faço voltado para a questão de moda plus size, eu também faço trabalhos
como modelo, eu também faço trabalhos como Uhum. performance, trabalho na parte artística de dança. Então, assim, é até engraçado muitas vezes quando as pessoas falam assim, o que que você faz, né? E assim, Uhum. eu acho que é muito a condição de muitas mulheres pretas, assim, a gente não faz só uma coisa. Para a gente Sim, sobreviver, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E é essa, exatamente. assim, minha vida nesse momento. Uhum. E como é que surgiu, irmã, todo esse trampo, assim? Como que foi esse start para você hoje trabalhar, né? Digo hoje no sentido de desse tempo que você já caminha com os seus trabalhos. Quando que foi? Como foi esse despertar para você para desenvolver tudo isso que você construiu e que você vive hoje em dia? Então, eu, assim, tem muito dos trabalhos que eu realizo hoje, assim, analisando, há um tempo atrás, não acreditava que eu poderia conseguir realizar esses trabalhos, né? Até como eu te Uhum, falei, pelas demandas de filhos, de casa, de estudos e de tantas coisas que eu tinha que estar me dividindo. Mas, assim, sempre foi assim, né? Até para eu conseguir, tipo, manter meus filhos, manter a casa, manter toda a situação. E eu sempre, assim, o que eu acredito que me ajuda a acreditar que eu posso realizar todas as funções que eu realizo hoje é muito assim de me basear e de me inspirar em outras mulheres também, entendeu? Porque tem muitas mulheres próximas da gente que estão nessas mesmas situações. E eu uhum, também vejo que essas mulheres, elas acabam se inspirando em mim para poder realizar as suas coisas e acreditar que elas podem realizar também, né? uhum, Então, assim, sempre foi um processo de. Para mim, eu vejo que assim, isso faz muito parte do processo de cura nosso, né? De acreditar em todos os bloqueios que a gente tem de vida, por todas as coisas que sempre foram colocadas para nós, de a gente não poder fazer, de a gente não conseguir, de a gente, sabe, sempre nessa forma negativa. Então, transformar essa chave do negativo para o positivo é algo que assim eu sempre tive que fazer constantemente na minha vida por sobrevivência, né? E com isso acabou gera também essa questão de possibilidade de acreditar que eu posso liderar meus negócios, que eu posso liderar projetos que eu acredito que não só para mim como para outras mulheres também. Então é muito essa chave, eu acho que é muito essa coisa de a gente transformar sempre o veneno em remédio, né? uhum, Porque a gente recebe muitos nãos, a gente recebe muitas informações sempre negativas de dificuldade para chegar onde você quer. Então, essas demandas acabam muitas vezes atingindo a gente psicologicamente. E já me atingiu também, né? Eu tenho até hoje, tipo, crise de ansiedade, mas assim, são coisas que eu busco alternativas para tá me curando, para estar tá melhorando. E essas coisas, consequentemente, fazem com que eu consiga acreditar em mim para realizar os meus negócios também, né? Então, acho que está uhum, muito ligado a essa questão da autoestima, né? Essa uhum. questão da identidade, a questão de você trabalhar também a estética, sabe, de uma forma positiva, porque tudo isso influencia para a gente conseguir realizar os nossos projetos, né? Uhum. E pegando, até pensando nessa questão do tempo que você já caminha com seus corres e tal, com tudo que você já construiu, irmã, a Bíola, semana passada, trouxe uma pergunta que é muito pertinente para a gente, assim, sobre o Prolabore. Como é que é isso para você, assim, na prática? Você consegue fazer. Você já tem essa ideia, dependendo, né, do tempo, porque às vezes a gente, mesmo eu entendo que mesmo que a gente já tenha, sei lá, às vezes a gente já tem um ano, dois de caminhada,
mas eu vejo que isso é bem complicado para a gente, né? Ainda que a gente consiga até ajuda que eu falo, hoje a gente entra nesses cursos, né? Tem uma irmã ou outra que é de parte de finanças, que a gente consegue uma ajuda em relação a uma organização financeira para isso. Como é que é para você no seu negócio, nos seus negócios, essa questão da grana efetivamente, assim, do prolabore, desculpe. Então, essa consciência do Prolabore é algo que eu nunca, assim, como que eu posso falar? Eu nunca fui educada a me preparar para receber, né, o que eu realmente teria que receber. Uhum, Porque eu penso que, assim, para mim, essa parte do Prolabore é algo que realmente não se tornou ainda sustentável, aonde eu consigo me manter com o que eu trabalho. Eu tenho que uhum, ainda, tipo, fazer outros trabalhos para render e investir no que eu realmente quero fazer com o meu trabalho. E assim, geralmente o que eu percebo é que o retorno de Prolabore é muito da questão das pessoas que, vamos supor, contratam meus serviços e elas entendem que o Prolabore, para uma pessoa que tem a estética como a minha, tem que receber menos do que outras pessoas. Entende? Então, isso acontece muito assim nos trabalhos que eu faço. Eu percebo também que, tipo, não só nessa questão de não receber, como ter que disputar com muitas outras pessoas com o mesmo perfil que o meu e que também estão com a mesma necessidade que a minha, mas que acaba sendo essa coisa assim de disputa para ter um lugar onde você consiga ter um prolabore para você conseguir se manter. Então, uhum, de certa forma, assim, eu percebo que a busca por um prolabore que realmente seja um benefício que consiga me manter, é muito violento ainda, sabe? É violento porque para nós chegarmos a ter uma possibilidade de sobrevivência com esses prolabores, a gente tem que competir com o mundo. Entendeu? E essa competição gera muitos problemas para a gente. Então, assim, eu sempre tenho que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho para conseguir fazer um quebra-cabeça e, assim, respirar, mas respirar de uma forma que você fala assim, nossa, ainda tá faltando coisas para eu resolver, sabe? Então, sim, assim, ainda é um prolabore que eu posso falar que, tipo, não nos contempla, sabe? Tipo, só nos diz, assim, que se você quiser mais, você vai ter que, tipo, se violentar muitas vezes até mais, entendeu? E é essa que é a questão. Eu vejo muito, assim, esse retorno de prolabore, e se tratando de empresas que geralmente são empresas comandadas pela branquitude, é muito violento com a gente, porque eles querem que a gente, tipo assim, se exponha ao máximo para mostrar que você precisa daquilo para sim. realmente você atingir aquilo, sabe? Uhum. Então, eu ainda vejo que essa construção de prolabore, para mim, ainda não abarca as necessidades que eu tenho. Porém, como eu falei, eu necessito, né, para sobreviver, então, eu me desdobro para fazer várias coisas para conseguir me manter. Uhum. E eu imagino que agora, nesse momento de isolamento, né, que a gente está vivendo, isso só projeta ainda mais, né, irmã? A lupa só expõe mais ainda essas dificuldades, né? E aí, efetivamente, como é que está sendo isso para você? Porque você é uma artista, como é que está sendo isso, né? Porque É, é bem diferente. Eu trabalho com revenda, né, de produtos, na medida, assim, uma certa medida eu ainda consigo fazer, né, efetivar, ainda que não como antes, mas alguma coisa eu ainda consigo capitalizar.
Mas eu fiquei muito pensando hoje, você enquanto artista, como que você monetiza nesse momento, sabe? Uhum. Nesse momento, assim, como que eu falo? Tipo, eu tive momentos, assim, até de crise de ansiedade muito forte por conta de, tipo, não, assim, não ver um caminho possível, né, por tudo que a gente está passando nesse momento sendo uma artista. Né? E ainda Uhum, sendo uma artista preta, e ainda sendo uma artista gorda, ainda sendo uma artista periférica, mãe, que aí tudo isso vai deixando você nas camadas cada vez mais lá embaixo de tudo, né? Então, uhum, nessa questão, é, eu me vi muito assim, sem saída, mas assim, como eu faço parte de alguns coletivos artísticos, a gente sim. acaba se conectando para a gente conseguir, né, de alguma forma, nos fortalecer no que a gente pode. Né? Nesse momento, por exemplo, assim, então, para além da arte, eu também faço essa parte de criação, né? Então, muitas vezes eu crio algumas coisas, tipo, em casa mesmo, para pessoas Uhum, específicas que aí são relacionadas a essa questão da moda plus size. Mas é algo que, assim, eu ainda estou aprendendo essa parte de criar, porque a minha especialidade era muito de organizar e coordenar os projetos de eventos, né? sim. Então, assim, fazendo essas ações em casa, eu tive que buscar alternativas para conseguir hoje ter condições de pagar a conta. Não é nem de Uhum, conseguir, tipo, assim, se manter e estar numa estrutura bem. Porque nesse momento de pandemia, eu recebi ajuda com cesta básica, eu recebi ajuda com outras pessoas, assim, nessa parte de fazer alguns trabalhos na internet de consultoria. Então, assim, uhum, outras pessoas que estão abrindo empresa ou que já organizam evento ou organizavam evento que, assim, desejam consultoria, muitas vezes, assim, dá para fazer essas consultorias através da internet. Né? E com os projetos de editais também, eu procuro muito assim pesquisar esses projetos para conseguir escrever para os projetos e desenvolver meus trabalhos artísticos agora mesmo dentro de casa. Então assim, eu estou buscando alternativas, né? O que eu uhum. tinha era algo que já era assim consolidado, mas de apresentações que eu fazia de forma física. E eu estou tendo que colocar tudo isso de uma forma que eu consiga resolver tudo de casa. E é nessa Aham. parte que é muito difícil. Então, nesse momento, eu conto muito assim com a ajuda de outras pessoas, com projetos que eu venho escrevendo, mas assim, a gente sabendo do governo que a gente tem e como ele Uhum, visualiza, né, essa classe artística, a gente sim. percebe que assim a gente está de mãos atadas mesmo, né? É verdade. Ó, surgiu uma pergunta interessante aqui, irmã. É, eu não sei se é certo falar assim, tá, minha irmã? Você depois me fala. A G4 Luz, ou G4 Luz, Aham, perguntou, Lu, o que você tem feito para conseguir conciliar tudo e ainda manter sua saúde emocional equilibrada? É uma boa pergunta. sim. Então, olha, como eu falei, como eu ainda assim, tem algumas redes de mulheres empreendedoras que eu faço parte de grupos, essas coisas, muitas assim trocam, né, as coisas que elas estão fazendo nesse momento. E eu tenho utilizado essas experiências para mim também. Então, assim, Aham. coisas que eu faço, assim, que eu não ainda faço todos os dias, mas eu tô aprendendo a seguir, assim, né? Tipo, fazendo meditação. É uma coisa que tem me ajudado muito. Então, assim, alguns minutos, que sejam 20 minutos, 30 minutos, eu paro esse tempo para mim, para eu conseguir recarregar a mente e pensar, assim, só em mim nesse momento, que é uma coisa muito difícil com criança, tudo, mas assim, eu organizo o ambiente para falar para eles que nesse momento é o momento que eu preciso para eu conseguir, tipo, estar fortalecida para eles também, né?
Então, assim, sim, meditar é algo que me ajudou, vem me ajudando muito. Fazer, assim, colocar para mim, pelo menos ler um capítulo de um livro por dia. Eu tô, tipo, fazendo isso, então isso me ajuda muito, né? uhum, Pesquisar também cursos, inclusive eu tô vendo agora se eu consigo fazer um curso de inglês pela internet. São coisas que, assim, é preencher a nossa mente para conseguir fazer com que o planejamento que a gente tinha quando era uma vida que a gente conseguia sair, voltar e continuar, é um planejamento que agora a gente tem que pensar em fazer, mas que seja tudo dentro da nossa própria casa, mas de uma forma que a cabeça entenda que tem aquelas funções para a gente fazer, que aquilo, sim, eu acho que assim, e fora isso também dançar. Eu, como venho dessa parte de dança, então eu gosto muito de dançar. Eu procuro, assim, tipo, faço aulas de dança na internet agora, mas também tiro alguns minutos também para eu poder movimentar o corpo, né? Porque essas coisas que vêm ajudando minha parte mental. Não vou falar que tá fácil, porque, como eu falei, alguns momentos eu já tive crise de ansiedade, já deu, assim, sabe, aquela coisa de, nossa, tipo, sabe, será que eu vou o mês que vem conseguir pagar conta, comer? Não sei, entendeu? Porque são tudo incertezas. E para nós ainda que já não tinha uma estrutura financeira assim fortalecida, nesse momento a uhum, gente ficou muito mais prejudicado ainda. Né? sim, Por exemplo, com essa questão é, é, do auxílio emergencial, nem a primeira aham. parcela eu recebi ainda. Nossa, irmã, que Entendeu? E dor. com 3 crianças, eu cadastrei. Então, assim, é uma coisa que isso já me gerou também uma certa, assim, um certo estresse nervoso, mas são coisas que eu não depende de mim. Então, eu acabo buscando outras alternativas para eu falar assim, não, de alguma forma vai acontecer. Ter a mente muito positiva de que a gente vai conseguir para o mês que vem e assim, viver um dia de cada vez também, né? Tipo, você Sim, vive o hoje e vive o amanhã e assim, manter a mente nesse foco. Porque senão uhum. você, com tantas informações negativas, você acaba ficando depressivo, né? É, eu ia tocar nesse ponto, né? A gente constantemente, ao longo da semana, a gente vai sendo atravessado por uma série de situações, né? Então, e muitas das vezes, eu não sei você, mas às vezes esses atravessamentos acontecem, pelo menos na minha vivência tem acontecido assim, pô, no momento que eu acho que eu vou começar a ficar bem, sabe qual é? Quando eu falo assim, pô, o negócio tá fluindo essa semana, pô, hoje foi um dia legal. E aí você vai dormir numa vibe maneira de no dia seguinte, sabe? E essa questão da dança, tem me ajudado, irmã, porque foi uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E aí tem uma irmã que ministra uma aula às terças e quintas que eu sigo, que eu gosto muito. E aí ela fala sobre a mitologia dos orixás. Então, a primeira hora da live, ela conta algum então, fala sobre aquele orixá, e a meia hora seguinte dança de acordo com os movimentos daquela força, né? Que Desse orixá que ela legal. falou nesse dia. E olha, eu vou dizer para você, é terças e quintas, mas as terças é o dia que eu consigo. Menina, é outra coisa. Eu tenho feito isso há 3 semanas e tem feito uma diferença, mas tão grande para mim, sabe? Tem feito uma diferença muito grande. Eu imagino, você que já trabalha com essa movimentação do seu corpo, que, né? Você, melhor do que eu, sabe o que, que eu tenho sentido nessas 3 semanas. Tem revigorado, apesar de todos esses atravessamentos, ainda Sim. assim, sabe, tem Dá sido um uma suporte. bateria na gente, né? Sim, sim, E, tem sido assim, incrível. essa questão de fazer parte desse fazer parte, né, desse segmento de dança também, para mim, assim, quando começou a quarentena, tipo, assim, um bom tempo, eu fiquei uns dias, uns bons dias mesmo,
sem fazer nada, sem mexer o corpo para nada. E eu só comecei a, tipo, dar esse start de assim, meu, se movimenta, porque eu sentia que meu corpo já estava ficando, assim, eu tenho, apesar de dançar, eu tenho problema na lombar, então, assim, eu tenho nervo ciático, essas coisas dói demais. E se você Uhum. fica com o seu corpo parado, a tendência é a dor voltar cada vez mais. E eu tava sentindo já essa dor voltando, voltando. E assim, eu levantava para fazer poucas coisas, já sentia o corpo dolorido. E aí, assim, foi aquela coisa: ou você faz, ou a sua dor vai aumentar. Né? Então, Uhum. eu mesmo assim me esforcei e falei, meu, eu vou dançar, vou me movimentar, justamente por isso, porque o corpo, quando ele tá parado, ele tá travado, ele tipo ele não ajuda a gente nem nessa questão assim de pensar em questões positivas, em fazer coisas novas. E eu percebo que quando eu danço, que nem você falou também que você começou a fazer e sentiu muita diferença, parece que assim, a sua mente ela fica muito mais aberta para você conseguir equilibrar outras coisas. Então, assim, é muito mais por isso, sabe? Essa Uhum. questão de estar em movimento, de fazer atividade física, de cuidar da saúde, isso para mim é prioridade, sabe? Não é por questão estética que eu não tenho essa preocupação com questão estética, sabe? Para mim, Uhum. é muito específico por conta da saúde mesmo do corpo, que me facilita a fazer outras coisas, como realizar projetos de moda, como realizar meus projetos artísticos, como realizar outras funções. Então, Uhum. esse movimentar do corpo está muito ligado para mim à questão de criação, de abertura da mente mesmo, sabe? É porque a dor trava a gente, né? Brava. Aí eu tenho sentido muita dor nas costas, por exemplo, por conta da posição que eu fico, porque eu faço um trabalho administrativo, né, para a empresa para a qual eu trabalho. Então, assim, esse lance de home office para a gente, mana, não, Não, a gente nossa, não tem uma não tem como. estrutura, sabe? Você não fica numa posição, né, que você deve laboral que você deveria para alinhar coluna, para pescoço, não sei o quê, entendeu? Uhum. E aquela cobrança de você ter que dar conta das coisas de trabalho é normal, você trabalha com uma empresa, né, para alguém, essa pessoa vai ficar e você tem que dar conta. E, cara, quando a dor nas minhas costas vem, eu travo, minha cabeça fica, é isso, tipo, eu só consigo pensar na dor que eu estou sentindo, é um desespero e é um horror, porque o máximo que dá para se fazer é andar daqui para lá, para dentro de casa, eu moro num apartamento, é Eu pequeno, também, eu também. sabe? Não tem. É isso, eu me sinto nisso. Eu sinto que eu tô tipo numa caixinha de fósforo que eu só vou me movimentar com alguns passos para alguns lugares e o corpo ele fica naquela coisa tipo, nossa, você fazia outras coisas. Aham, Quando fora de quarentena, eu mal ficava em casa, porque meus trabalhos geralmente eram para fora de casa, as reuniões eram para fora, as apresentações eram para fora, tudo era muito fora de casa. E aí uhum, agora eu senti que eu só ando alguns passos por conta de estar dentro do apartamento. Isso é uma coisa assim que me deixa também, sabe, com ansiedade, agoniada. E aí eu senti isso, que depois que eu comecei a tipo dar mais agilidade no meu corpo para dançar, para fazer algumas aulas, que é isso, tipo, eu antes não estava nem me preocupando com isso, mas aí eu peguei umas uhum, aulas para fazer durante a semana, que naquele dia, naquele horário, eu sei que eu tenho aquilo para fazer, então eu tiro aquele tempo para fazer aquilo, porque depois daquilo eu já sinto que dá outro start no na minha cabeça, no meu corpo e tudo, né? Então eu me uhum. programei para fazer essas coisas. E eu acho que assim, a chave de tudo é a gente se programar e fazer um planejamento para a gente conseguir fazer as coisas de casa, para a gente conseguir ver que, assim, mesmo a gente estando dentro de casa, a gente tem um planejamento de coisas que a gente vai fazer e que aí ajuda a nossa saúde mental também, né? Aham. É, porque quando a gente não. Parece que quando você não coloca
não se organiza com objetivos, né, assim, diários. Eu tô falando de coisa pequena, nada muito Pequena. elaborado, não. São pequenas tarefas que você se coloca ali, não, hoje você organiza a sua agenda, vamos dizer assim, né, do Isso. dia, né? Não, e é isso. E aí isso ajuda muito, parece que não, mas ajuda, né, bastante. Ajuda Me man- mesmo. Não é? Eu queria te falar uma coisa. O Esquel colocou aí uma observação que você participou do início da Solo Fértil. Como é que foi essa experiência? Fiquei curiosa agora para saber como é que foi. Então, nossa, o Skel é um irmão, assim, tipo, meu, de anos, 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 anos. Nossa, muitos anos. E, nossa, eu participei muito, assim, de uma parte da Solo Fest que, nossa, eu assim, aprendi muito também até com ele, com pessoas, assim, que são pessoas próximas que eu tenho como irmão, como irmã, que inclusive o Skel é um deles, que foi sempre assim com muita dificuldade, muito tudo com muito suor, com muito foco, com muita vontade de querer que as coisas aconteçam e sempre assim do zero com zero, né? Então, assim, o Skel foi uma pessoa muito assim que tipo a Solo Fest, quando ela começou é isso, assim, ela começou com uma vontade, ela começou com um objetivo, ela começou com uma proposta, mas a questão financeira sempre foi algo que foi uma coisa muito mais complicada para nós, né? Para nós pretas e Uhum. pretos, né? Que o racismo ele também faz isso com a gente, né? Então, economicamente, a gente sempre teve essa dificuldade. E a Solo Fest, tipo, eu peguei uma parte dela que ela estava funcionando, tipo, num espaço que era embaixo da linha do trem, que era lá em. Nossa, Mesquita, né? Mesquita, exatamente. Que era lá em Mesquita, debaixo da linha do trem. E era algo que estava começando ainda. Então, tipo, estavam cuidando de montar a biblioteca, de montar um espaço para o pessoal fazer aula de música, para fazer as aulas né, que iriam ter. Então, assim, e assim, muito assim, sabe, numa forma que ao mesmo tempo que tinha essa vontade e esse trabalho de fazer isso acontecer, existia também a luta pela sobrevivência e para comer, para fazer as coisas básicas, né, que daquele momento que era o que o Skel estava vivendo, tipo, a questão da sobrevivência para tipo se manter vivo e ao mesmo tempo criar algo onde conseguia fazer com que outras pessoas também conseguissem tá participando e tá sobrevivendo de cultura, de arte, de música, de hip hop. Então, assim, sempre foi as experiências que eu tive com pessoas que são empreendedoras e que hoje, assim, estão assim num patamar de comunicação muito melhor, mas que assim não foram pessoas que surgiram agora, né? São pessoas que eu vejo que é anos e anos e anos, tipo, tentando e assim perseverando, porque acho que a perseverança é uma coisa que a gente tem que ter sempre, né? E perseverando Uhum. para as coisas acontecerem. Então, a Solo Fértil foi essa experiência que eu tive, assim, sabe? De ver um empreendimento que começou do chão, do cimento, da base, entendeu? E ela foi tomando corpo, mas por essa questão de acreditar, de ter fé, de lutar, e assim, de sangrar, de doer, de se violentar, porque para nós conseguirmos nossas coisas, muitas vezes é sempre desse jeito, né? Na verdade, os artistas, né, pretos e pretas, principalmente os artistas periféricos, assim, é, a gente fala do princípio, né? Tipo, você ter, inclusive, o valor da passagem para você se deslocar para aqueles Sim, locais, né? Isso, assim, eu tô falando, né, como base. A dificuldade começa nessas coisas, entre aspas, pequenas, né, que a gente não enxerga, porque às vezes as pessoas veem a pessoa ali num palco ou num local onde
né? Existe essa questão da cultura ali, enquanto seja dançarinos, seja cantores, DJs, né? Etc., que gera, que produz cultura para gente, mas a gente não sabe do corre daquele mano, daquela mana, até chegar ali, não sabe nem se aquele irmão ou irmã, cara, conseguiram se alimentar naquele dia, cara. Exato. Como eles chegaram ali, a quanto, sabe? A qual distância eles estão do território deles, por exemplo, da Nossa. casa, não E é? assim, as experiências que eu tenho, por isso que assim, eu acho que o vírus, né, maior nosso é o vírus que é o racismo, né? Eu acho que a violência, toda essa questão da pandemia, para além da pandemia, a gente tem um vírus que é muito maior e que já vem de longe para a gente, sabe? Essa coisa de nos atravessamentos, essa questão de dificultar os nossos caminhos. Isso já é uma coisa assim de muito tempo, essa questão, sabe, de conseguir de repente ter uma solo fértil e que para elas existir teve esse momento em que tinha que assim ver o que você conseguiria comer para você conseguir tipo dar conta dessa outra situação que é você acreditar num projeto cultural. Então, assim, Hum. as nossas propostas sempre foram nesse formato, sabe? De a gente abdicar e de a gente, assim, utilizar de todas as nossas forças para conseguir realizar os nossos projetos. E isso, com essa pandemia agora, é mais um desses desafios que, por isso que eu penso que a gente já vem de tantos outros desafios que, para nós, tá muito difícil, mas assim, a branquitude, tipo assim, elas não conseguiriam lidar com isso que a gente tá lidando agora, sendo que a gente já passa por coisas há muito tempo atrás que eles não conseguiriam lidar também. Entendeu? Uhum. Então, eu vejo que a nossa resistência, sabendo que tem muita gente dos nossos que estão morrendo, né, e que vão morrer, isso que é a parte muito triste dessa situação, inclusive até pessoas próximas a mim já aconteceu de a gente perder pela questão do Covid-19. Mas a gente sabe que assim, a gente vem de uma linha de resistência de anos e anos para a gente conseguir manter os nossos negócios, para a gente conseguir manter nossa família, para a gente conseguir manter nossa saúde, sabe? Sempre foi com muita dificuldade. Então, é Uhum. mais uma dessas dificuldades, mas que eu acredito com certeza que a gente vai passar e a gente vai conseguir dar continuidade nos nossos trabalhos. Sim. E aí, como é que você pensa que vai ser esse novo normal, né? A gente está entrando numa questão agora de falar muito sobre isso, né? O novo normal. Mas de que forma esse novo normal se caracteriza para a gente, por exemplo, para você, minha irmã? Como é que você vislumbra isso, pelo menos nesse momento agora? De que forma você pensa, não sei se ainda, se você já pensou nisso, em relação a como vai ser essa construção agora? Eu não sei aí, e você me diz para a gente também, como é que está sendo aí para a sua região em relação a esse desgoverno, né? Eu falo desgoverno, porque é Totalmente. desgoverno, né? Total. Porque aqui no Rio, por exemplo, está muito massivo essa questão de voltar ao normal, o comércio está abrindo. Hoje, por exemplo, eu moro, né? Na verdade, aqui o bairro é Bangu, no Rio de Janeiro, é a Zona Oeste aqui. Eu fui, eu tive que sair hoje para poder abastecer a loja colaborativa que eu faço parte lá no centro do Rio, que a gente está trabalhando de forma virtual, então algumas coisas eu tive que repor. E eu fiquei assustadíssima Tudo quando eu funcionando. fui pegar o trem. Irmã, tinha fila indiana para eu ter acesso à roleta de entrada da estação, para você ter a noção da quantidade de pessoas que Nossa. estavam. Eu olhei aquilo e eu Só eu que estou de quarentena. gente, o que é isso? E o comércio, assim, ó, todo aberto, ó.
Aqui eles. Chocada. Não, mas eu O bairro que também, eu eu pareço. moro, o bairro que eu moro está em segundo lugar no ranking aqui do Rio de De mortes contágio. Aham. confirmadas. Você entende? E aí, como é que tá sendo aí para você, assim? Nossa, aqui também. Eu, muitas vezes, eu me sinto. Porque, assim, imagina você ter que você, tipo, além de você se manter em isolamento, você manter 3 crianças em isolamento. Então, assim, é puxado, entendeu? É uma coisa, assim, que muitas vezes você acha que você tá no seu limite de paciência, de tudo. E aí, assim, eu fico também assustada de quando eu vou, que eu tenho que ir no mercado fazer alguma coisa específica, né? De tipo pegar algum produto que eu tenho que repor aqui para fazer os trabalhos, essas coisas. Eu olho assim, quando eu saio assim da porta, acho que de casa, eu vejo isso, sabe? Tipo, um mundo e pessoas que, tipo, não estão de quarentena, que assim, realmente tem essa coisa de tá com essa mente de um desgoverno que falou que já tá tudo voltando ao normal. E você vê que o discurso dessas pessoas também são esse, tipo, meu, já vai voltar ao normal, a gente tem que voltar ao normal. E uma coisa que eu, assim, percebi muito, que eu percebo muito, é muito mais homens, eu vejo muito mais homens na rua, e os homens, assim, a maioria sem máscara. Parece que eles têm uma síndrome de super-homem absurda. Eu vejo muito assim, dentre homens e mulheres, eu vejo poucas mulheres na rua. Quando eu vejo mulheres na rua, muitas vezes eu vejo elas com máscaras. E os homens, eu vejo muitos homens na rua e os homens sem máscara, tipo, conversando com o outro, tomando cerveja, jogando dominó. Por isso que quando eu saio, às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, eu tô num outro mundo, entendeu? Porque tem um mundo que a gente tá com medo de morrer, que a gente está com medo de perder pessoas que a gente ama, que a gente está com medo que as pessoas morram, entendeu? E tem um outro mundo de pessoas que estão ouvindo esse desgoverno falando que tá tudo bem, entendeu? E quando você questiona, as pessoas vêm com respostas que são respostas que eles ouvem do Bozo, né? E a quebrada, Uhum. que eu moro na quebrada também aqui. E a quebrada, ela tá assim, sabe? E são justificativas, por quê? Porque já é um lugar que é muito difícil, porque são muitas famílias, tipo, dentro de uma casa só. Então, assim, já é propício para você querer ficar na rua por conta disso, sabe? E ainda você tem uma pessoa que ainda oficializa que tá tudo bem, e se de repente você questiona essas próprias pessoas, vem para você e fala, não, tipo, qualquer coisa eu tomo cloroquina, tipo, zoando, essas coisas. Mas, assim, a vida não é uma brincadeira, né? Mas você Não. vê que, tipo assim, as pessoas, elas estão ainda nessa visão, porque a gente ainda tem uma estrutura que facilite para que a gente se suicide, entendeu? Porque, na verdade, eu acho que são formas de você causar o suicídio para que você extermine pessoas que você não queira que elas existam, né? E a maioria nisso tudo é para fazer com que os próprios pretos acabem morrendo de uma forma ou de outra, entendeu? Na Uhum. violência ou pelo vírus. Então, assim, eu acredito muito que tem por trás de toda essa estrutura uma higienização, entendeu? Onde eles querem, de certa forma, eliminar, né, pretos e pretas do sistema. E aí, querendo eliminar essas pessoas, fazem com que elas sintam que, tipo assim, vai perder a vida de um jeito ou de outro. Então, tanto faz. Fica na rua, perde essa questão de noção de responsabilidade, porque aí essa questão dos homens que você vê que são muitos homens na rua, tomando cerveja, jogando dominó, esses homens, enquanto eles estão assim fazendo isso, as mulheres estão em casa cuidando das crianças. Aí quando eles chegam, eles ainda contaminam essa família. Então, assim, é uma questão de uma eliminação de um ao outro, né? Eu vejo que é um Uhum. projeto muito nesse formato. É violento demais. Você trouxe um ponto interessante, irmã, inclusive para eu refletir essa semana, hoje, assim, mais tarde. Porque aqui na esquina. É sério, porque o que você falou faz todo sentido para mim. Aqui na esquina da rua que eu moro tem uma padaria e ficam uns irmãos assim lá em quantidades absurdas mesmo. É exatamente como você falou, E aí sabe? eles proliferam isso
para a família, né? Porque aí Sim, vai levar para dentro de fazer. casa. É, exatamente. Mano, o papo tá tão maravilhoso, mas a gente está encaminhando assim para os 5 minutos finais. Eu gostaria muito, muito, muito de agradecer, primeiramente, né, de você estar aqui com a gente. A gente já queria muito esse momento. Tinha conversado com o Esquel uns dias atrás e a gente estava bem ansioso, assim, Ah, para eu estar. também. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu quero agradecer demais pelo convite, por estar aqui com vocês no Odara. Sabe, a Fabiola, a Esquel, a família, tipo assim, são pessoas queridas que eu gosto muito, sabe? E que assim, eu já acompanho há muito tempo. São pessoas que já me fortaleceram muito, assim, até na minha trajetória de vida, sabe? Nos trabalhos que eu já fiz até no Rio de Janeiro, quando eu fui para o Rio e eu precisei fazer alguns trabalhos, eu sempre pude contar com o Skel, com a Fabiola, com o Odara, com a Solo Fértil. Então, assim, são espaços de muito respeito para mim e que eu admiro muito, sabe? Então, o que eu puder fazer para colaborar, para fortalecer, vocês podem contar comigo, com certeza, aqui de São Paulo, que sempre que eu posso eu falo também dos trabalhos de vocês, sabe? Nossa, para mim é gratificante. Gratidão, irmã, imensa. Eu queria que a gente aproveitasse, tem pouquinho, uns 3 minutos ainda, mas que a gente usasse esse tempo para você falar das suas redes, convidar a galera que ainda não te conhece, conhecer Sim. seu trabalho, né? Para a gente potencializar esse trampo maravilhoso. Sim. Então, eu tenho nas redes sociais para até saber dos meus trabalhos, dos próximos eventos que a gente vai estar conseguindo realizar de uma forma virtual. Para acessar tem a página do Facebook que é África Plus Size Brasil e tem o Instagram que é África Plus Size BR. E tem o Uhum, meu Instagram também, né, que é o Big Queen. uhum, Mas, assim, as ações que a gente vai estar fazendo agora, até inclusive, a gente tem algumas costureiras que estão junto com a gente, que realizaram. A gente já tem uma primeira remessa de realização de confecção de máscaras que a gente vai estar distribuindo na periferia, aqui na região onde eu moro, que é em Guarulhos. Então, a gente vai estar distribuindo essas máscaras, juntando com outros parceiros que vão estar distribuindo cesta básica também. Então, nossas ações agora estão justamente para fortalecer, né, o empreendedorismo e principalmente o uhum. empreendedorismo, né, que vem das comunidades das periferias. E a gente vai estar colocando toda essa divulgação na internet. É só vocês acessar. E gratidão por todo mundo que esteve aqui também. Ai, que ótimo. Inclusive, quando você pode passar essas informações para a gente poder divulgar, usar o perfil do Odara, inclusive para impulsionar o alcance, tá, dessas Legal. ações, por favor, para a gente poder participar e ajudar de Sim. alguma maneira, né? Porque é Sim, que importante isso. é bom para a gente poder, inclusive, fortalecer, né, o empreendedorismo, né, Isso, que existe dentro das comunidades, mesmo uhum. nesse momento em que a gente sabe que tem essa dificuldade de internet, de rede, mas a gente mostrar o trabalho dessas pessoas também é importante para as pessoas saberem que existem, né? Exatamente. Eu costumo frisar muito aqui nesse papo de sábado, sempre, é que às vezes a pessoa pode não ter a grana para poder fortalecer o projeto ou a caminhada, né, o corre. Mas é tão importante a gente divulgar quando a gente Muito compartilha importante. com a nossa rede e utiliza as nossas redes sociais ou o próprio WhatsApp, isso aí vai chegar em alguém que vai conseguir, sabe? Vai poder ajudar. E aí é importante, Isso. não é isso? É verdade, Cris. Brigadão, viu, por essa Eu entrevista. que Gostei muito de falar com agradeço, você. foi muito feliz de ter tido esse momento, conhecer você mais um pouquinho, tá bom? Obrigado. Deixar Obrigado. E até a próxima. Quando quiser, conta comigo. Ai, conosco sempre. Você sabe, a gente é família. Tá bom? Tá bom, brigadão.
Gratidão eu, a gente. Um grande beijo, beijo nos pequenos aí, por favor, também, Beijo. tá Agora, bom? agora desligando já é a segunda parte. Agora eu vou para cuidar deles. Tá certo. Vou Um deixar beijo.